Peraí, Vamos lá. deixa eu passar a mão no cabelo. Estamos ao vivo nos Três Mosqueteiros da Educação. Hoje no YouTube, né, no canal do professor Viegas, tá? Boa tarde a todos os professores que nos acompanham, aos alunos, aos pais de alunos, aos meus seguidores aí do canal do professor Viegas. Tudo bom, professor Elton? Tudo bom, professor Ulisses? Hoje o assunto é a educação à distância vale a pena, né? Hoje a gente virou um pouco a chave, né? Mas eu queria fazer alguns comentários antes. Que para quem for assistir depois, né, a gravação também, que é assim, eu tive a reunião com o pessoal da SEDUC, os diretores da SEDUC, na terça-feira. Na sexta era para ter sido ocorrido a entrevista com eles para falar, eles vão responder algumas daquelas perguntas que nós deixamos lá na página, né, no formulário, né? E só que um deles, deixa eu ver aqui, o Silvio Zomer teve um compromisso com o secretário da Educação bem na hora que a gente tinha marcado, e aí ele ficou para terça-feira às 11 horas. Não vai ser ao vivo, não vai ser live, né? Vai ser uma gravação, mas eu vou disponibilizar depois no canal e também lá na página do Café, respondendo algumas daquelas perguntas que os professores fizeram. São dois diretores da área de informática, né? Um é da CEGIM, que é o Centro de Gestão e Inovação da SEDUC, o diretor Silvio Zomer, e o outro é do DTI, que é o diretor do Departamento de Informática, acho que é. O diretor Paulo Ricardo Rezende. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Sandro. Eu desligo porque, às vezes, tem um barulho externo aqui e não é legal ficar na nossa live, então por isso que eu desligo. Sim. Mas é isso, né, Sandro? Como tu falou, a gente vai ter que discutir a questão desse ensino virtual, ensino EAD, ensino online, enfim, dê o nome que queira dar para isso. Até onde ele é válido. Eu acho assim, eu sempre digo, como ferramenta, ele é interessante. É claro que, de repente, numa situação como a gente está vivendo agora, típica, pandêmica, eu acho que ele é a salvação. Ele é tipo a saída, vamos dizer assim, né? Claro que nós temos que cuidar muito bem onde nós estamos pisando o pé, né, cara? Mas eu acho que ele é uma alternativa bastante viável. E, claro, também considerando-se também que muitos, a gente sabe, não têm condições de. E a internet no Brasil está em situação que não é das melhores, mas para suportar ainda mais uma carga como essa. Mas eu acho que é um debate que tem que ser feito, né, cara? Por que eu propus aí para a gente discutir essa questão de educação em EAD? Porque para a gente ter um parâmetro, né? O que nós estamos tendo agora é educação remota, à distância, né? Devido à pandemia. Então, assim, há muita crítica a isso. Algumas críticas são pela questão das condições, né? Muitos alunos que não têm acesso e os professores que não foram habilitados para fazer isso. Tá? Essa é uma questão. Mas isso não nos impede de ter um parâmetro para ver como é que está a educação à distância aí no Brasil, né? O que no caso, a partir dos anos 2000, que começou a ter uma relevância maior, né? O que a gente tem de concreto, né? No aspecto da formação, da qualificação, no aspecto da didática, da questão pedagógica, o que realmente dá certo, o que ainda precisa melhorar, né? Então tem alguns aspectos assim que eu consegui aqui no material que eu vi, que nos dá alguma informação interessante sobre isso, né? Mas não é no sentido de comparar com a educação remota à distância, emergencial, que é o nosso caso. Porque a educação à distância no Brasil, que está aí organizada por lei e tudo mais, é algo que tem toda uma estrutura para responder uma demanda, né? Claro que nós temos referências aí, que depois eu vou citar algumas. Mas para a gente parar, eu penso assim, de fazer aquela crítica direta, né? Isso não vale, isso não dá, isso não presta. Não, a gente tem que ter dados, fundamentação, elementos, números, matemática em geral, para a gente saber o que é bom e o que não é bom, o que precisa melhorar, né? E como é que a gente pode fazer essa relação entre educação à distância e a questão presencial, né? Até porque o aspecto da informática, da virtualidade, ela praticamente está estabelecida, não tem mais como a gente fugir disso, a gente já falou isso, né? E ela tem o seu lado bom, só que, claro,
a gente ainda tem um certo ranço, né, de a gente não fazer parte dessa geração aí, nós entramos, né, depois. Mas enfim, né, essa introdução, assim, para o pessoal ter uma ideia de por que a gente chamou essa discussão. Pode seguir a tua explanação aí que eu vou tentar ajudar o Ulisses, que ele caiu aí na rede aí. Foi pro sonho, Elton. Oli, eu disse que aquela camiseta não ia dar certo, cara. Eu te falei que aquela camiseta não ia dar certo. Bom, assim, ó. Aquela camiseta não dá certo, cara. Inter, não. É Grêmio, tá? Não faz isso. É os Três Mosqueteiros, cara. Então é Grêmio, não é Inter. Não é Grenal. Bom, então assim, eu peguei uns dados aqui interessantes, né, dados oficiais, né, que dão algumas ideias da questão do EAD. Assim, nós vamos ter o estabelecimento do EAD de forma mais efetiva a partir dos anos 2000. Né? A partir dos anos 2000, vai crescer aqui, né, a demanda EAD 45.000% em número de alunos no país, né? Uma coisa incrível, principalmente nos cursos de pedagogia, né, licenciatura, que é o que é mais procurado. Não sabia. Então, assim, tem alguns aspectos que é fundamental a gente falar, por exemplo, pouco formados e falta de fiscalização preocupa. Quer dizer, nesse período aí que vai de 2000 a 2009, nós temos essa questão, que é a fiscalização dessa atividade e para ver se a efetividade dela mesmo se concretiza. Então, tem alguns aspectos que esse estudo trabalha, que é a questão dos métodos de ensino, tecnologias usadas, né? O tipo de material didático usado, os tipos de interação disponíveis e quanto tempo leva para o tutor responder às dúvidas. Esses são os aspectos mais fundamentais assim, para a gente entender o funcionamento de uma atividade EAD. Métodos de ensino, tecnologias usadas, tipo de material didático usado, os tipos de interação disponíveis e quanto tempo leva o tutor para responder às dúvidas. A professora seguidora do canal aí, quer ler aí, Ulisses? Sim. Não. Boa tarde, professores queridos. Mas que frio está no nosso capital gaúcha. Thanks pela live com conteúdo excelente, como sempre. Muito obrigado, Patrícia. Valeu pelas palavras. Ela vai compartilhar ali, compartilhar no grupo de professores da minha escola. Muito obrigado. Siga em frente, estamos juntos. Muito. Eu acho, Elton, que a Cristiane mandou olá, a colega Cristiane lá do Feijó. Abraço, Cris. A colega Cristiane ainda está nos acompanhando. Eu acho que nós temos que pensar isso, Elton, que tu acabou de ler, baseado na postura do novo ministro da Educação, né? Que já começou atravessado, né? O novo ministro da Educação, ele... Vamos aqui comentar com o pessoal o que aconteceu. Ele é nomeado, não tomou posse ainda, mas ele é nomeado, e aí a mídia divulga o currículo dele, né? Ou o suposto currículo dele, com especialização formada em tal lugar, mestrado em tal lugar, doutorado em tal lugar, pós-doutorado em tal lugar. Só que aí é o seguinte, quando ele anuncia que tem pós-doutorado na Faculdade de Rosário, imediatamente o reitor da universidade disse que não, que ele não defendeu o doutorado dele. E aí ele muda o currículo dele no Lattes para créditos concluídos sem defesa de tese, que antes era doutorado, virou sem defesa de tese. Bom, nessa leva eu pergunto, o pós-doc então dele, pós-doutorado dele então não tem. É verdade. Eu ouvi comentário também, eu li no Twitter um cara que fez uma análise do mestrado dele, a tese dele de mestrado, que teria algo em torno de 12% de plágio. Então tem que esperar o que vai fazer com a educação, propor a partir de agora, né? É esse governo que nós estamos enfrentando. Olha o palavreado lá. Quem foi, né, Ulisses? Pati Souza. Oi? Eu pensei que estava com o microfone. Escolhido por quem foi, né? A gente não pode esperar muita coisa, né? Foi o que eu comentei na minha outra live que eu participei agora há pouco. A gente não pode esperar muita coisa. De preferência, a gente tem que esperar que aconteça nada. Você é maluco, é? Ô, Ulisses, começou, como tá, né? Elton. Começou. Elton, compreende? É por isso que eu desligo o microfone antes de falar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para não falar bobagem. Agora na edição você não vai dar aquela... E a carinha... Eu disse... que eu tenho bastante experiência com EAD, né?
porque eu fiz engenharia, né, a engenharia agrícola, e para poder fazer o concurso eu tive que fazer uma licenciatura, né, porque eu dava aula de matemática e de física, né, e para mim poder fazer o concurso eu tinha que fazer. Então surgiu a oportunidade de fazer pelo REGESD. Não sei se vocês chegaram a escutar na época. Foi em 2008. O REGESD era um grupo de universidades, a Universidade Federal de Pelotas, a URGS, a FURG, né, a UERGS, também estaduais, também estavam juntos, que deram um curso para todos os professores que estavam atuando em sala de aula, mas que não tinham formação pedagógica. Eu vou ser bem sincero com vocês, para mim foi um diploma, né? A mais porque, assim, eu não mudei nada da minha maneira de dar aula por ter feito uma licenciatura. Né? Para mim, eu já tinha conhecimento de matemática e de física, eu já tinha, né? Embora nesse curso eu tive que fazer todos os cálculos de novo, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Porque esse curso ele era EAD para os professores, porque é o único jeito que a gente consegue, né? Tu tendo 40, 60 horas aí para estudar, se for EAD, né? Ou Elton, não tem outro jeito, né? Verdade. E aí eu fiz essa licenciatura. Cara, eu vou dizer para vocês assim, ó, não deixou em nada a desejar para a engenharia que eu fiz presencial. Foi tão ou mais difícil do que a engenharia. Então, o que eu penso? Sim. O curso EAD ele pode ser tão bom quanto um curso presencial, desde que seja de uma entidade reconhecida. E em 2018 eu concluí 2 cursos de pós-graduação também na URGS, um em mídias na educação e outro em informática instrumental. Os 2 cursos ótimos. Tu tem que saber que tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que estudar, né? Tu vai ter que te preparar. Isso. Preconceito com a EAD, ele não tem fundamento mais. Eu também fiz um curso em 1998, eu fiz um curso EAD, Alto e Ulisses, por correspondência. Naquela época não tinha internet, era um curso de pós-graduação também. Eu me lembro. Irrigação e drenagem, eu fiz ele até a metade, eu só não pude concluir porque tinha até aquelas visitas presenciais, né? E era lá em Viçosa. As pessoas acham que curso EAD tem que ter informática, e não é obrigado, né? Pode ser um curso de correspondência, EAD também, né? Sim. Então, assim... Instituto Universal Brasileiro. Tinha também, esse aí naquela época. Instituto Universal Brasileiro. Eu vi um doutor aí falando pelas escolas particulares, como é o nome aqui em Porto Alegre, o Cinep, é Cinep, né? Uhum. Ele dizendo que tem uma diferenciação, né? Por causa que a estrutura de um EAD, ele requer, né, pela legislação federal, pelo MEC, toda uma organização, né? Não é uma coisa assim improvisada, né? E essas faculdades EAD tem que ter toda uma estrutura para cumprir a demanda, né? E a nossa realidade não é isso. Nós estamos numa situação de aula virtual precária, porque foi feito numa emergência. Então a estrutura que nós temos não pode ser comparada à EAD, porque, né, a nossa situação é diferenciada. Né? Não tem como fazer essa comparação. O que dá para fazer é para a gente ver alguns aspectos, que nem eu te falei, né? que eu vi aqui, que eu achei interessante, sobre verdade e mito. Né? Por exemplo, o curso não é adequado para os mais jovens. É verdade. Por quê? Porque os mais jovens não têm maturidade ainda para se organizar, ter disciplina e tudo mais. E todos os dias, de uma certa maneira, fazer alguma leitura. Tu não pode deixar acumular, senão depois tu não busca mais. Então, essa ideia de que o curso EAD é mais fácil é papo furado, porque o cara tem que ter um nível de leitura muito grande. Outra aqui, verdade, é preciso ter um bom computador e uma boa conexão de internet. Isso eu estou falando da EAD, é verdade, tem que ter, né, para poder acompanhar. Porque não é só a questão de tu postar, tu tem o chat, tem aquelas conversas, né, virtuais. Outra aqui, ó, é ideal para quem tem pouco dinheiro, é mito. Na verdade, se a pessoa for botar na ponta do lápis, o curso EAD tem um custo tanto quanto o curso presencial, né? Mas aparentemente não, né? Mas tu tem que pensar a questão da internet, né? Tu tem que ter banda larga, tu tem que ir lá no polo onde tu vai ter que prestar a prova, tá? Então, são questões assim. Outra, o diploma é fácil, é mito, é difícil. Aliás, tem até números que dizem que a formação EAD tem uma exigência até maior do que a presencial. Eu também acredito nisso, sabe?
Foi o que eu te Entendeu? falei. Isso. As avaliações não são difíceis. É mito. As avaliações são bem difíceis. Eu já conversei com pessoas que fez curso EAD. Tem que ler muitas provas. Não são brincadeira. Isso é papo furado, né? De que é mais fácil. Só para complementar o que tu tá falando, pra te ter uma ideia, no meu curso de licenciatura entraram 30. Sabe quantos se formaram? 9. 9 alunos se formaram dos 30. Eu tô fazendo jornalismo agora, né? E Sim. Entre as cadeiras que eu já fiz, a única que eu peguei G2 foi uma EAD. Eu peguei G2 em uma cadeira chamada empreendedorismo. Isso. A Safé ali foi o único G2, porque a cadeira é uma disciplina muito complicada mesmo. Aí eu consegui passar ali, mas foi o único G2 que eu peguei em todo o curso. Né? Eu acho que conheço ele do tempo do Orkut, eu acho. Ó a Cris aí, ó. Ah, vocês vão ficar Cris, olhando? Não, tá falando. Vocês Oi? vão ficar... Então lê então aí, meu. Ó, deu vazio, hein? Não pode dar vácuo, chefe. Olha a hora que eu coloco assim, ó. Cri, 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 cri. Então, vou ler então. Posso ler, seus vagabundos? Pode. Vai, lê, senão vai vir mais seguinte, ó, cri-cri. colega lá. Eu paguei um pós e nem comecei o curso. Realmente tem que ter muita disciplina para estudar na unidade de AD. Tem que ter mesmo. Na verdade, de repente, o curso não era o que tu esperava, Cris, e aconteceu de tu desistir, mas tem que ter muita disciplina, tem que ter muito... Eu acho que tem muito foco, né? Tem que organizar o horário. Eu agora, a faculdade que eu tô fazendo, devido à pandemia, foi tudo EAD, né? Esse semestre. E aí, assim, né, cara? 7 horas, velho. Eu tava na sala de casa fazendo aula, eu saía daquele ambiente de casa e ia pro computador, no fone e assistia aula. Tá com o poltergeist aí na tua peça, que a luz tá assim, ó, tá apagando e acendendo, assim, tá um poltergeist aí, ó. Vão cortar a luz dele. Os caras estão lá na frente. Assim, apaga assim. Não pagou a luz, Ulisses. Não pagou a luz, Ulisses. Eu enxergo que, pra mim, na verdade, essas aulas remotas aí não deixa de ser AD. Você é maluco, é? Recursos, né? Plataformas, tem um nome até, eu não me lembro como é que é o termo. É um termo em inglês o professor Viegas. The book is on the table. Tem um termo em inglês. Tem um termo em inglês que identifica esse Eu não mereço isso. Então, eu acho que a gente tem que encarar isso aí como EAD, não tem jeito, né? É o que a gente está vivendo no momento e os alunos têm que aprender a se doutrinar, né? Com o tempo. Assim como nós também, né? Sim. Porque se tu deixar muito tempo acumular coisa para corrigir, depois o cara louco, né? Eu sofri o pênalti semana passada. Eu não tenho que deixar acumular. Mas, cara, eu acho que assim, ó, é mais que doutrinar, tem que se organizar, entendeu? Tipo assim, ó, todos os meus alunos receberam um aviso agora por e-mail da semana que vem, tá? E de como vai ser as minhas aulas a partir de agora. Eles têm que se organizar, sabe? Pra entrar no ambiente lá e ver o que tem que fazer e fazer, sabe? Eu vou ser um pouco mais tolerante com o prazo, mas eles têm que entender que tem que fazer. Sim. Dá sujeito. A outra coisa me procura. Ali foi a questão da economia, né, Elton? Mas assim, eu acho que tu faz, tem uma economia muito grande que tu faz, principalmente quem mora em cidade grande, né, ou na região metropolitana. Talvez quem mora em interior não sinta isso, mas quem mora na cidade grande, que nem nós aqui, Porto Alegre, ou na região metropolitana, faz uma baita diferença o tempo que tu perde de deslocamento, né, e o que tu gasta de deslocamento, passagem de ônibus com gasolina. Eu vejo assim, o que eu tenho conseguido fazer de coisas a mais que eu fazia quando eu estava em aula presencial. Olha, não dá nem para comparar, porque assim, o tempo rende muito mais. Outra coisa aqui, ó, é mito, a evasão no EAD seria maior, não é verdade, a evasão é maior, assim, ó, 17% teve um período aqui, 2009, no EAD e 21% de evasão
presencial. Outra coisa que é mito, é possível estudar quando quiser? Não é verdade. Se a pessoa não tiver um esquema de organização, de horário, não vai ser possível estudar quando quiser. Outro mito, o aluno fica isolado e não interage com os colegas. O aluno fica isolado e não interage com os colegas. Não é verdade. Não, tem o chat. Não é verdade. A gente tem os espaços ali para conversar e trocar ideias. A dedicação exigida é menor. É mito. Fala, menino. Também tem a questão que hoje, junto com a página, tu tem junto a questão do WhatsApp, né, cara? Sim, tem mais isso ainda, né? Cria um grupo de WhatsApp, né? É verdade. E não tem a mesma coisa que a gente, às vezes, tem que engolir na escola, que é aquela coisa assim... senhor, eu esqueci de entregar o trabalho lá, o primeiro trabalho que o senhor pediu, posso entregar agora? Não tem isso, né? Entendi. A dentro tem que estar ali, está o prazo, está a data, se tu não entregou, entende? Por isso que exige mais disciplina, né? Mandaram um texto para ti aí, Ulisses. É do Airan. Lê aí, Elton. Eu vou estudar agora, eu vejo de ler agora. Cada um lê um. Lê tu agora, Elton. Bem então, mais que 50. Cada escola tem a sua característica. A nossa... Isso aqui que me perguntaram esses dias, o pessoal me manda mensagem na página do café, eles me mandam mensagem fazendo perguntas, né? E aí esses dias me comentaram que passaram informação para um professor lá, diz que foi do NTE, né? Que não poderia usar as salas do Classroom ainda da Seduc. Né? Eu disse para ele que eu não entendi assim. Eu entendi assim, se tu tem alunos lá na sala, tu já tem aluno suficiente para começar, não tem por que não começar. Porque faz parte do letramento digital. Claro. Tu tá aprendendo. Agora, o que tem que ter bom senso é assim, tem alunos que ainda não entraram e que vão entrar ainda. E esses alunos têm que ter a possibilidade de fazer essas atividades ainda. Tu tem que disponibilizar esse momento para o aluno fazer as atividades, né? Então, eu acho assim, nós temos que começar, né? Não vou começar quando, né, cara? Eu sabia que esse nome não me era estranho, cara. Grande figura. Eu conheci lá... Essas coisas não pode falar na live. N Rocha. Não pode falar na live. Não sabem estudar, eles acham que estudar é assistir aula. Enir, aí entra a boa e velha disciplina, né? Tu assiste a aula e faz o dever de casa literalmente em casa. Vamos lá, continue. Até se a gente fosse entrar nesse tema, né? A gente é muito bonzinho. Vamos lá, continua aqui. A dedicação exigida é menor, isso é mito. Muito pelo contrário, tem que se dedicar muito mais no EAD. Quem é disperso não se dá bem, isso é verdade. Se a pessoa é dispersiva, não é organizada, não é disciplinada e não mexe, não vai olhar todos os dias, vai dar problema. Não é preciso sair de casa, é mito. Tem que, de vez em quando, né, tem, pelo menos no EAD, tem os encontros nos polos, né, até fazer as provas, essas coisas todas. As instituições investem mais em tecnologia do que em tudo. Mas ali, tu comentou também ali que os alunos não interagem, né? Melhorou. Que não interage, né? Mas tu mesmo comentou comigo um dia, Elton, que nós estamos conversando mais agora do que antes, quando a gente estava presencial. Por que acontece? No presencial, é verdade. No presencial, tu chega lá, tu tem o horário, vai pra sala, né? Os alunos já estão te esperando lá, tu mal tem tempo de dar um bom dia, boa tarde e tchau, né? No EAD não, tu consegue, além de estar fazendo tuas coisas, tu te comunicar aí pelo WhatsApp, nem a gente está fazendo aqui por live, né? Pelas redes sociais, pela própria plataforma Classroom, né? Então, é o contrário. No EAD tu interage muito mais até, mas tem que usar os recursos, né? Eu concluí, para ver assim, só para comentar, eu fiz um curso sobre videoaula agora, esse mês, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Está até à disposição das pessoas que queiram fazer. Tem mais, está disponível, né? E assim que acontece, tu te inscreve no curso e tu recebe um e-mail deles dizendo o seguinte, parabéns, está escrito no curso, só que assim, o curso tu faz por tua conta. E o que acontece, né? Tem lá os textos, os vídeos que tem que assistir e tu vai marcando cada um que tu assiste, né? Aí a gente fala assim, tu tem 30 dias para fazer o curso. Aí tu pensa, né? 30 dias é um tempo fácil, né, cara? Beleza, vai que deixa. Quando tu vê, cara, não foi meu caso, já terminei o curso hoje, tá? Sei. Quando tu vê, cara,
faltou uma semana para terminar o curso. Professores de inglês é uma loucura. Por que professores de inglês é uma loucura? O que houve? Porque eu falei depois do The Table ali. Sim. Tem um professor de inglês. A Tati é a senhora canal do professor Viegas. É verdade. É a minha auxiliar técnica aí. Toca a ficha, Elton. Bom, Vamos seguir o baile. os professores são menos qualificados. Isso aqui, no período que foi feita essa pesquisa, é verdade. Professores que dão aula EAD, né, no curso naquela época de 2000 a 2009, né, que precisavam ser investido mais nesse aspecto. Outra questão, a turma de um curso à distância é maior do que a de um presencial, isso é verdade. Tem muito mais alunos para serem cuidados pelos tutores do que nas presenciais. E isso é um problema, porque teria que ter, no máximo, 25 alunos para cada professor tutor, né? Os alunos aprendem menos do que no curso presencial, isso é mito. Os alunos aprendem tanto quanto ou mais na aula EAD do que a presencial. Outra, é mais difícil conseguir emprego, isso é verdade, ainda tem muito preconceito, né? Tem muita falta de conhecimento do que seja a formação em EAD. Isso aí é uma coisa que a gente tem que investir aí no nível de propaganda, sei lá, ou até mostrar como é que realmente é o curso EAD, porque tem muita gente que ainda acha que é menos, né, menos qualificado. Isso que tu comentou aí da questão dos tutores, eu vejo uma preocupação muito grande quando logo que surgiu isso tudo, que a gente começou a ter que fazer essas aulas remotas, né, no nosso caso aí. Sim. Muita gente dizendo assim... o governo está se preparando para implantar o EAD nas escolas públicas, né? E aí vai sobrar um monte de professor vai ficar sem trabalho. Eu penso justamente o contrário, Elton. Porque assim, é verdade. A aula EAD precisa muito mais professores do que na aula presencial. Só que tem o seguinte, em vez de chamar de professores no curso EAD, às vezes tem um professor para 100 alunos e para cada 15, 20 alunos tem um tutor, né? Isso. Que vai ser um professor também. Vai ser alguém com curso de graduação, licenciatura igual, vai ser um professor igual, né? Então, assim, se tu estiver preparado para isso, se tu tiver formação, tu estiver te preparando para isso, tu vai ter espaço sempre. E, na verdade, isso tudo que a gente está fazendo agora, que todos os professores estão participando, que todos os professores estão utilizando essas plataformas aí, é um preparo, né? Então, eu acho que isso está sendo algo positivo, que está preparando muito professor que não estava preparado ainda, né, para trabalhar com o EAD. Tu sabe que eu nunca fiz um curso do Google? E agora eu fui selecionado para trabalhar como tutor do Google. Um curso para hein? Mas eu só estou citando para vocês que eu me inscrevi sem ter nenhum certificado para colocar junto, né? E eu achei assim, bom, pedir certificado ali, né? Não, eu não vou ser escolhido, eu não tenho certificado. Mas o que eu tenho? Experiência. Eu usei bastante, né, essas ferramentas do Google. Então, assim, o importante é ter essa experiência. Não adianta ter só curso. Tu tem que ter experiência. E para ter experiência, tu tem que te atirar. Que nem o colega mesmo falou aí, que ele criou um canal no YouTube agora, né? Você se arriscou. Ele tá aprendendo. Se jogar que nem porco na abóbora, não. Se jogar que nem porco na abóbora. Se o governo está preocupado, por exemplo, vamos dizer que eles saibam que não vai ter aula presencial e estão fazendo isso para que os alunos tenham uma formação, se eles tiverem que passarem, né, passar de ano, eu acho legal. E daí os alunos estão fazendo as aulas que tinham que fazer, estão exercitando. Se eles tiverem que ir para o outro ano que vem sem ter aula presencial, eles tiveram alguma coisa, não ficaram sem ter nada, entende? Eu acho isso muito interessante. Só que lá na Argentina eles assumiram isso, realmente, é formativo. Né? É formativo. Eu acho isso perfeito. Eu não acho que ninguém vai se atirar nas cordas. Ele não vale nota no sentido numérico mesmo, quantitativo. Agora, as atividades que eles têm que fazer vale como aspecto de formação. Ela pode não ir para o ano seguinte, ela tem que fazer. Esse dia teve uma no jornal do almoço, lá estavam mostrando os alunos falando, porque
pela internet eu não entendo nada, eu não aprendo nada, e são poucos vídeos, e é muita coisa para fazer. Eu coloquei minha opinião, assim, coloquei até assim, ó, podem me apedrejar, porque assim, ó, coloquei assim, pode, porque eu sei que vem chumbo grosso daí, né? Pode me apedrejar, porque assim, ó, o que acontece na aula presencial? Quem é professor de sala de aula sabe como é que é. Tu tem 30 alunos na sala de aula e prestando atenção em ti, na tua aula, quantos tem? 5, né? 5, 6, por aí. Por aí. Olha, é muito até. E muitas vezes até. Né? E pode dizer assim, mas é a tua aula que não chama atenção. Não, a gente conversa com outro professor, conversa com todo mundo, e todo mundo diz a mesma coisa. Tu tá dando aula e tá 25 conversando e 5 prestando atenção no que tu tá falando. Tá? Inclusive até alunos que viram a minha postagem lá concordaram comigo. Tá? Então, assim, para mim, isso tudo é pressão das emissoras de televisão, né, em função das escolas particulares, para que volte às aulas presenciais. O meu filho chegou e disse para mim assim, pai, eu acho que tinha que ser assim, ó, o aluno tinha que ter opção quando entrasse no ensino médio. Eu sei que o ensino fundamental é mais complicado, mas no ensino médio, eu quero fazer o meu ensino médio EAD. Eu quero fazer meu ensino médio presencial. Aquele que se adapta melhor ao EAD, faria ao EAD. Aquele professor que se adapta melhor a dar aula a EAD, vai dar aula EAD. Aquele que vai presencial, vai dar aula presencial. Poderia ter essa divisão no ensino médio. Se o aluno quer estudar, ele vai estudar na aula presencial, ele vai estudar na aula à distância. Se ele não quer estudar, não faz diferença. Eu dei uma aula para eles agora, essa semana, que é de desenho animado. Sabe aquelas aulas que o cara vai falando sobre a temática e vai desenhando, né? Acompanhando o raciocínio, né? Sim. E aí, na hora, me veio essa ideia de dizer para eles, eu quero que vocês façam o desenho que o cara está realizando enquanto explica a matéria. Eu achei interessante que uma aluna perguntou assim, professor, eu mostrei para minha mãe, e a mãe perguntou por que o senhor pediu esse desenho enquanto o cara está falando. Porque eu disse que dali tu tem um aprendizado emocional e um aprendizado racional, porque a música é mais aquela animação, né? Tu nunca mais vai esquecer. E o que ele está falando é o que tu tem que aprender, né? Racionalmente falando. E eu acho legal porque a guria foi mostrar para a mãe queria entender, eu expliquei. Pô, eu acho legal essa interação porque tu está conversando com os pais também, cara, não é só com os alunos. O Ulisses, Elson, vocês já viram lá no Classroom, tem um e-mail, se tu quiser adicionar o e-mail dos pais, tu adiciona, então tu pode ter o contato direto com o pai lá. O pai e a mãe recebem o e-mail quando tem uma atividade nova. Aí eu não tenho como saber quem é quem, né? A verdade é que é o seguinte, por exemplo, hoje eu postei em todas as minhas salas, que eu repito aqui, eu acho não tem por que cada disciplina tem uma sala, de ter todas as turmas ter uma sala só para todos os professores, mas isso aí já é ponto pacífico, já passou, né? Enfim. Mas eu postei em todas as minhas salas um aviso sobre como vai ser a nossa metodologia a partir da semana que vem, nas minhas aulas. O que eu espero? Eu espero que os alunos recebam o convite, a mensagem nos seus e-mails, enfim, leiam e se dignem a participar, a acessar, a participar das videoconferências, dos debates, enfim. Mas eu não posso fazer, não posso ligar para o fulaninho e ligar para... Não posso. Como eles estão fazendo em casa e os pais estão mais próximos, os pais podem cobrar, tá? E aí o professor te mandou o trabalho, o que tu tem que fazer, quando é que tu tem que entregar. Então os pais estão podendo estar mais em cima dos filhos, entende? Já na escola eles, não, o professor não deu, uns não vão olhar o caderno, mas agora não. Eles têm que fazer em casa, eles não podem ficar só de bobeira, jogando videogame, não sei o que mais. Tem que fazer as atividades, né? Para séries iniciais teria que analisar uma situação diferente, né? Para as séries finais do ensino fundamental, outra situação, e para o ensino médio, outra situação. Eu acho que o que mais se adapta, o que mais funciona, pode funcionar o EAD, né, usando o Google Classroom, por exemplo, é o ensino médio. E as faculdades, muitos já têm usado o sistema híbrido, aula presencial com atividades EAD. A maioria das universidades já usam o Moodle, né? É Moodle isso, tô certo? Tô certo ou tô errado?
Isso, é muito. Eu usei para o curso de videoaula. Ele me corrige ao vivo. E aí, vocês têm mais alguma coisa para complementar ou vocês vão ficar no cri-cri-cri? Eu vou. Eu, por acaso. Mexe um pouquinho com a câmera aí que tu tá pela metade, tu tá que nem o Duas Caras do Batman. Isso aí, agora. É que eu sou tímido, envergonhado, então eu fico meio câmera, entendeu? Bom, eu já acho isso. Agora, eu queria falar um outro aspecto, assim, né, para o pessoal da nossa área, da nossa formação, o pessoal do magistério. Queria essas polêmicas que aconteceram com o Sandro, eu acho chato isso, tem tanto espaço para a gente discutir tanta coisa na educação, há tanta necessidade de a gente se aproximar dos colegas e há tanta maneira de a gente provar para os colegas que uma determinada visão ela é verdadeira através de dados, informação, conteúdo, conhecimento, e não precisa a gente ficar direto para a questão ideológica e política. Vamos deixar os colegas que não conhecem muito política conversar conosco e se convencerem pelo aspecto por dentro e não por fora, entende? Eu estou dizendo isso diretamente para o magistério, vamos parar com essa coisa aí de querer colocar tudo num buraquinho, né? Tudo, a ideologia já está em tudo, mas a gente pode chegar à questão ideológica e política através da questão de conhecimento propriamente dito, sabe? De conhecer o que a gente está falando. Então, assim, eu sou solidário ao Sandro, eu acho sacanagem esse negócio de ficar rotulando as pessoas, porque esse aqui está defendendo isso e aquilo. Não, nós estamos defendendo a educação, estamos defendendo nossos colegas. Nós queremos nos comunicar, trocar ideias e criar uma força, já que a gente não tem, vamos criar uma força através do diálogo. Então, assim, tu tem que estar receptivo, né? Tem que estar receptivo a essas novas informações, né? Porque senão não adianta, né? Não adianta tu olhar tutorial, não adianta tu pesquisar na internet. Se tu não tiver aberto a isso, não vai conseguir adiante, né? E não adianta a gente querer assim, gostando ou não gostando, nesse momento agora, a gente não tem escolha, né? Tem colegas nossos, assim como alunos, que acham que acessar a internet é só Google, Facebook, Twitter e Instagram todo mundo. Quer dizer, mexer na internet é muito mais do que isso, sabe? E também tem que ter a questão de, por exemplo, não ter a questão material, não ter o equipamento para, né, para tanto. E também tem isso. Exigem, às vezes, da gente uma forma de mexer na ferramenta que alguns colegas que não têm esse conhecimento não foram capacitados. Oi? Não falou fuçar. Oi? Não falou fuçar hoje. Falei agora. Não, eles não foram capacitados para mexer nesse equipamento ali. E primeiro dia de aula, logo que eu iniciei a dar aula de informática, primeiro dia de aula eu perguntava assim, quem é que tem conhecimento de informática? Todo mundo. E aí eu pensava assim, puta, né? O que eu vou dizer pra esses caras? O que eu vou dizer pra esses caras, né? De novo, todo mundo já tem conhecimento de informática. Só que aí eu dava uma planilha pros caras formatar, não sabiam fazer. Olha, isso já sentou na mesa de novo. Não, ficou tudo vermelho, Ulisses. Pelo amor de Deus. E com esses negócios de fazer os cadastros, um dia uma guria me mandou uma foto. Eu fiz o cadastro pra ela, né? Mantei os dados, tudo. Aí ela me mandou a imagem assim. Sora, eu não consigo entrar na página da Seduc. Ela tava pegando aquele e-mail do Educar e a senha e tava tentando fazer o login na página da Seduc. Ela disse, não, é no Classroom. Tem que entrar. Então, para te ver assim, o nível da dificuldade, né? Momento Tecnologias da Educação, todas as quartas-feiras, às 16 horas, falando de ferramentas para dar aula, né, de informática. Fala, Ulisses. Posso fazer o meu convite? Amanhã no meu Instagram, mais uma edição do Conversa de Domingo, às 17 horas. Dessa vez, o papo é sobre meditação, com a professora de yoga... Com a professora de yoga Rosana, de São Paulo, tá? Às 17 horas no meu Instagram. Aí deu certo com ela e o pessoal pediu pra gente fazer uma live sobre meditação. E aí agora nós vamos fazer um segundo momento com ela sobre meditação. Aí você vai fazer uma live assim, ó.
Não, é super legal. Eu convido os colegas a assistirem. Também amanhã às 5 horas. Além dos meus canais, né? Eu tô com 2 colunas agora no jcronistas.com, né? E no revistapauta.com.br. Ou pauta revista. Eu devo fazer essa semana, no meio dessa semana, quarta-feira, eu acho que eu vou fazer uma live com a professora Marta Marvaz, que ela está fazendo pós-doutorado na UERGS, né? Ela coordena, se eu não me engano, a Alegrete, e a gente vai discutir sobre essas alternativas aí de educação à distância, né? Ela conhece muito disso. Então tá. Falou. Então, tchau, pessoal. Concluí hoje os 3 mosqueteiros da educação, né? Até a próxima, então. Ah, olha aí. Tchau, tchau. Abraço, é nóis, cara!